semelhança, a imagem de Deus. 1 João 3:2. Primeira epístola, agora o apóstolo João falando também acerca dessa verdade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como o veremos. Então, o apóstolo João falando que nós seremos semelhante a Jesus, semelhante a Deus. 1 Pedro 1:4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, fiqueis participantes da natureza divina, ou seja, nós vamos ser semelhante a ele, como está descrito ali em Gênesis, que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E por último, em Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba que quando nós falamos de toda a plenitude, plenitude é um estado inteiro, completo, a totalidade, ou seja, nós chegarmos à integridade, à semelhança de Deus. É o que está descrito aqui em Efésios 3:19. Só que interessante, sabe o que eu acho interessante? Que quem nunca pensou nisso, né? Mas esse projeto tão lindo, tão maravilhoso de Deus, criou todo mundo, aí cria o homem, fala, vou criar o homem à minha imagem e semelhança. Aí dá a impressão que no meio do caminho aconteceu um acidente, as coisas saíram do controle, porque a Eva deu ouvido à serpente, porque Adão deu ouvido a Eva. Parece que Deus perdeu o controle da situação, você lendo ali o texto, né? Mas eu quero que os irmãos descansem, fiquem em paz, porque Deus sempre está no controle de tudo. Vamos ler um versículo para nós entendermos que esse processo do pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Né? Deus não pode se decepcionar ou ser surpreendido. Nós, como seres humanos, sofremos decepções, né? Decepções é quando alguém faz algo que você, uma pessoa da sua confiança faz algo que você não imaginaria que ele fizesse. Aí você se depara com aquela situação, se decepciona. Então, Adão e Eva não decepcionou a Deus, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Então não tem como se decepcionar. Se eu sei de algo, alguém vai contar algo para mim e fala, mas você não, eu pensei que você ia reagir pior. Não, mas eu já sabia disso. Então por quê? Porque não te pegou de surpresa. Não te decepcionou, porque você já sabia de antemão que aquele fato já tinha acontecido. Talvez você já ficou triste, já se recuperou. Mas não existe essa possibilidade com Deus, porque isso não foi surpresa para ele. Apocalipse 3:8, preste atenção ao que diz em Apocalipse 13:8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o homem, o Cordeiro já tinha sido morto. Isso é porque, da natureza de Deus, dentre os seus atributos intransferíveis, somente Deus tem esses atributos, ele é o onipresente, onisciente, onipotente, os irmãos já ouviram falar muito acerca desse termo, e representa isso. Ele já sabia no decorrer da história, dentro do projeto, quando ele cria o homem. Isso é uma etapa do processo para nós chegarmos à imagem e semelhança dele. Porque ele diz aqui que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então perceba, irmãos, o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa.
Mas sabe o que eu acho maravilhoso? Eu não sei se os irmãos conseguiram ainda compreender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que esse projeto que Deus estabeleceu para as nossas vidas, ele não fracassou quando Adão e Eva pecou, não, porque Deus já tinha esse projeto e já sabia que antes mesmo de criar o homem, ele entregou o seu filho para morrer, o que está descrito aqui em Apocalipse 3 e 8. Vamos recordar, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, ele não tinha formado o mundo, o cordeiro já tinha sido morto, Jesus já tinha sido sacrificado por nós. Perceba que Deus não está preso a esse Cronos, o que nós olhamos ali no relógio. O tempo de Deus é outro, é o Kairos. E às vezes nós ficamos imaginando, ficamos se limitando desse espaço. Estou atrasado hoje para o culto, estou atrasado para isso, estou atrasado para o trabalho. Deus não tem essa questão do tempo, Ele trabalha em outra dimensão. Então, aqui nós enxergamos algo fantástico. Nós enxergamos o que? O processo que Jesus sofreu, ou seja, nós lemos, se os irmãos recordaram, nós lemos lá em Filipenses que ele não teve usurpação por ser Deus, então ele se esvaziou da sua glória e tornou homem. Olha que coisa fantástica, Jesus fez o processo inverso. Eu não estou repetidas vezes falando para os irmãos que nós vamos ser participantes da natureza divina, que nós vamos ser semelhante a Ele. E a gente começa a entender, mas como? Eu tão limitado desse jeito vou chegar a participar da natureza de Cristo. E Jesus, ele faz o processo inverso. Ele tem a sua natureza divina e ele transforma-se nessa natureza humana igual a nossa, como nós lemos no versículo anterior. E olha que interessante, se nós lermos ali do nascimento, quando o anjo anuncia a Maria sobre o nascimento dele, está ali em Lucas 1:35, ele diz assim, ó, e respondendo o anjo, porque na verdade o anjo fala para ela, fala, mas como se vai dar isso? Porque eu não conheço ainda nenhum homem, eu sou virgem. E aí o anjo responde esse questionamento dela, ele diz assim, ó, o versículo 35 de Lucas, capítulo 1, versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo, ele foi o responsável, ele foi a força geradora, o poder que transformou Jesus na forma carnal. Foi ele que foi o canal para que, através de Maria, nascesse Jesus na forma de carne. E aí Jesus vive uma vida, 33 anos, como qualquer um de nós, porém sem pecado, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Essa é a diferença da sua concepção. E isso já estava no projeto de Deus. Quando Deus está fazendo aquele boneco inanimato, quando Ele está pegando aquele barro, antes de o homem vir à vida, Ele já sabia desse processo que ia se acontecer. Ele já tinha projetado isso. Ele já tinha projetado que eu vou criar o homem, e depois o homem vai pecar, depois eu vou enviar meu filho para resgatar o homem, e depois vai ser um processo gradual enquanto ele estiver nessa terra para chegar à natureza, para chegar à nossa semelhança, para fazer parte da nossa natureza. E é interessante porque Jesus faz o sacrifício ali na cruz pelos nossos pecados, para nos resgatar, e ele morre, como todos nós, ou grande parte de nós vamos passar por esse processo, a não ser que
nós formos agraciados com a volta de Cristo e não passar pela morte, já ter o nosso corpo transformado num corpo glorioso igual ao dele. Mas o Cronos, né, esse tempo aí que é cronometrado os 70 anos, em média, que dura a vida do ser humano, quem não atingir uma certa idade para vivenciar o arrebatamento vai passar pela morte como Jesus passou. Só que é interessante porque Jesus morreu, e agora? O que acontece com ele? Como ele volta para um corpo glorioso? Os irmãos já parou para pensar nisso? Porque ele voltou a ser carne. Aí tem um processo agora da transformação do corpo dele. Aí próprio Romanos 8 e 11 fala acerca da resposta para essa pergunta. Que diz assim, ó: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o mesmo Espírito que trouxe Jesus a essa vida terrestre foi o mesmo Espírito que ressuscitou ele e tornou a ter aquele corpo glorioso. Aquele corpo que nós vamos ter semelhante a ele. Então perceba que Jesus, ele fez o processo inverso. Ele vem de um corpo glorioso, se transforma num corpo igual ao nosso, irmão Joaquim. Sabe para quê? Para nós sabermos que, da mesma forma como ele foi transformado, nós também seremos. Sabe esses cansaços, essas fraquezas que o passar do tempo nos impõe? Isso vai acabar, meu irmão. Nós vamos ter um corpo glorioso igual o dele. É esse o projeto que, quando ele está formando Adão, ele já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite. E você faz parte desse projeto glorioso. Ele quer que você seja a expressa imagem do seu filho. Que ele chamou Jesus para ser irmão de muitos. E nós fazemos parte da Irmandade de Cristo. Nós seremos semelhante a ele. Então, aquele mesmo Espírito que transformou Jesus é o mesmo Espírito que vai transformar o nosso corpo abatido, o nosso corpo fragilizado, o nosso corpo debilitado no corpo glorioso. E eu sei que não temos muito tempo para entrar nessa questão, mas em algumas oportunidades que, às vezes, eu tenho um diálogo com o irmão Paulo, que é meu tio, por algumas vezes nós temos uma oportunidade de conversar acerca de alguns assuntos e nós, às vezes, conversamos sobre isso. Começamos a imaginar como que é quando nós saímos desse corpo debilitado, desse corpo limitado, e vivermos com um corpo transformado, um corpo glorioso. Porque lembra que eu mencionei dentro desse texto de Romanos 8, que o céu, irmãos, é muito além de uma simples remoção dessa terra para uma outra esfera, para uma outra cidade. Vai muito além disso o céu. Nós não vamos se apegar simplesmente a vivenciar, porque tem muitas pessoas que colocam a esperança nisso. Não, eu estou sofrendo aqui na terra, mas lá eu vou morar numa rua onde tem ouro, vou morar numa mansão celestial. Às vezes nós se apegamos nisso, e se nós se limitar o evangelho a simplesmente uma remoção dessa terra para um outro local, nós estamos diminuindo muito o projeto, o plano que Deus tem para as nossas vidas. Talvez nós pensarmos desse jeito, nós vamos se assemelhar a algumas denominações que pregam sobre isso, né? Sobre riqueza, sobre prosperidade. E às vezes nós achamos que o céu é isso, que você vai ter ouro, vai ter riqueza. Não é isso que Deus tem para nós, Ele tem muito além disso. Tanto é que isso é tão atrativo para essa carne que nós nos limitamos, porque se nós pegarmos algum canal que está pregando sobre... Tem uma fila de pessoas que
que conheceu um Cristo, né? Eu acho que não é o mesmo Cristo que eu sirvo, não é o mesmo Cristo que nós estamos pregando nesta noite, mas tem uma fila de pessoas que conheceu o Cristo, do dia para a noite virou um empresário bem-sucedido, do dia para a noite comprou casas, carros, tem uma fila, e está cheio de pessoas ali, e é um convite maçante pela mídia, e nós vemos, num dia de semana, aquela casa lotada e pessoas só falando, olha, eu conhecia Cristo, eu estava falido, eu estava não sei como e agora eu estou assim. Então nós estamos limitando o evangelho de Cristo a coisas materiais, a bem terrenos e queremos levar essa ideia para o céu. Porque lá no céu nós vamos ter ouro, vamos ter prata, vamos ter uma mansão, e não é isso que Jesus nos trouxe. Ele trouxe para que nós não participasse dessas coisas que não influenciam nesse mundo. Ele veio, morreu na cruz para que nós estivéssemos muito além do que essas riquezas, do que esses meros prazeres que a vida possa nos proporcionar. Ele veio para que nós possamos participar da natureza dele, para que nós possamos ser semelhante a ele, para que nós possamos ser a sua imagem e semelhança. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes nós nos deixamos influenciar por isso. E quando nós começamos a compreender isso, sabe, pode vir pandemia, pode o preço do arroz subir, pode o preço do óleo subir, pode faltar o emprego, pode faltar o que for, mas nós estamos alicerçados em Cristo, nós sabemos que nós somos transitórios nessa terra, nós estamos aqui de passagem. E nós nos confortamos na sua presença, sabemos que Ele está conosco, porque assim, aquele que nos amou antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo diz em Efésios ali, antes da fundação do mundo Ele nos amou. Com muito amor que Ele nos amou, ainda quando nós éramos pecadores, antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido. Então perceba, irmãos, quando Deus está fazendo Adão, quando Ele está criando toda a criação, Ele já conseguiu enxergar nós aqui, nessa noite, fazendo parte desse projeto. E você faz parte desse projeto, você não tem noção de como você é especial. Porque às vezes nós olhamos para o céu, olhamos essa imensidão de estrela, olhamos o mar, que coisa maravilhosa, quando nós vamos no mar, vemos aquela onda, ou aquelas cachoeiras enormes, aquelas paisagens lindas, mas irmãos, tudo isso foi criado por sua causa, você que é o projeto principal que Deus tem. Toda a criação, todo mundo, o céu, os mares, as estrelas, foi criado para que você tivesse condição de habitar nessa terra e participasse desse projeto tão glorioso que Deus tem para as nossas vidas. Então, vez ou outra conversando com o nosso irmão Paulo, como eu mencionei, e aí a gente começa a imaginar, não sei se os irmãos pararam, às vezes eu fico viajando, eu fico imaginando, como vai ser quando eu sair desse corpo? Quando eu tiver esse corpo glorioso? Porque perceba, quando nós tivermos esse corpo, nós não vamos estar mais presos a esse tempo, nós não vamos estar mais presos à gravidade. Nós temos aqui os nossos irmãos, grande parte aqui dos irmãos, né, igual o nosso pastor menciona aqui, a terrinha boa, a Bahia, né? Só que a terrinha boa é distante, né, irmãos? É 18 horas de viagem bem corrido, né? Tem uns que gastam mais, dificilmente alguém gasta. Irmão Joaquim, 18 horas para chegar na terrinha boa. Quando nós estivermos no corpo glorioso igual ao de Cristo, nós não vamos estar presos a essa gravidade. Jesus, os discípulos estavam reunidos, quando esse Espírito ressuscita Jesus dentre os mortos e transforma nesse corpo glorioso, os discípulos estavam reunidos numa sala fechada, de repente aparece Jesus, Pai seja convosco. Nós não vamos estar mais presos a essa gravidade, nós não vamos estar presos a esse espaço, nós não vamos... Imagine, irmão, você tem um universo para se explorar e às vezes as pessoas ficam se apegando a ruas de ouro. Então nós começamos a imaginar, não sei se você nunca parou para imaginar como vai ser, mas o céu não se limita a você ter uma mansão, você ter uma casa com piscina, não é isso, irmãos. Você vai ser participante da natureza de Cristo, é isso que é o céu para você. E outra coisa que eu fico imaginando também é a questão da nossa comunicação, né? Olha como é a tecnologia, os irmãos
um pouco mais antigo, o nosso pastor aqui no encontro de casal menciona sempre, né? A gente se comunicava através da carta, né? E o meu pai também tem essa experiência. Minha mãe morava em Rondônia, ele aqui em São Paulo. Pastor Gilberto, imagine quanto tempo o correio gastava para levar essa carta para Rondônia, para minha mãe ler a carta e para responder para o meu pai. Às vezes eu acho, eu não sei, né? Mas às vezes eu acho que ele acha que ela desistiu de mim, né? Não chega a carta de volta. 3 meses. Tem que amar mesmo, né, irmãos? E deu certo. Se casaram. Agora hoje nós vemos aí, o meu irmão está lá nos Estados Unidos, muito mais longe, e nós conseguimos falar em tempo real, ver o rosto dele. A minha esposa, toda hora, na hora do almoço, tem o irmão Eugênio, que foi para o interior, largou nós dessa correria aí. Toda hora, na hora do almoço, a Daiane está vendo ele deitado lá na rede, olha. Você vê, irmãos? Isso que é vida. Um dia eu chego lá também. Não se preocupa não, um dia eu chego lá. Mas eu fico pensando, olha só como o homem avançou na comunicação. Então, a distância hoje não é mais um empecilho para nós comunicar e ver as pessoas. Aí eu começo a imaginar como vai ser a nossa comunicação, porque a nossa comunicação vai ser muito superior a essa que nós temos hoje. Então, nós vamos estar num corpo totalmente transformado, um corpo glorioso. É isso que representa o céu para nós. É por isso que Jesus morreu na cruz. É por isso que Deus projetou o homem. Perceba que em nenhum momento ele se perdeu o controle, porque esse processo da criação, irmãos, porque dá a impressão, algumas pessoas acham que quando o homem pecou, o projeto de Deus teve que ser consertado. Não, isso já estava dentro do plano da criação do homem. E nós estamos aqui hoje por causa desse projeto glorioso. Nós estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus para que a nossa fé seja estruturada, para que nós não sejamos iludidos por vãs doutrinas, para que nós não venhamos se corromper pelo que esse mundo tem a oferecer, porque quando nós entendemos a dimensão ou a grandeza desse projeto de Cristo para nossas vidas, não tem nada, mas não tem nada neste mundo que nos compre, não tem nada neste mundo que nos corrompa. Como nós mencionamos na sexta retrasada, sobre a lei do Espírito, não é? Ele veio justamente para isso, para dar a solução definitiva para esse problema chamado pecado. Vamos ler a parte final do versículo. Então nós lemos: Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus, ele veio para dar uma solução definitiva na questão do pecado. Ou seja, a lei, ela não podia promover a vida. Ela era ineficaz. Mas Cristo, sabe o que ele diz? Ele diz: eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele veio para dar a solução definitiva ao nosso problema, aquilo que nos aflige nessa terra, aquilo que nós, por vez ou outra, em um determinado momento, nós achamos que não seríamos capazes de suportar, não seríamos capazes de lidar com as nossas mazelas, com os nossos erros, com as nossas falhas, mas Jesus veio para trazer a solução definitiva, completa, perfeita. Ele colocou o seu Santo Espírito em nossa vida para nos direcionar, para nos dar a direção, para nos dar o discernimento, para nos dar entendimento, para nos dar a sabedoria. Então, aqui acaba o domínio do pecado, ou seja, o reinado do pecado sobre a nossa vida não exerce mais o poder e nós temos um novo rei dominando o nosso ser, que é Jesus Cristo. Então é esse que é o projeto de Deus desde a criação. Desde a criação do mundo, ele tem esse projeto. Às vezes nós escutamos pessoas falando e dá a impressão que Deus perdeu o controle da situação. Ou se não, quando Adão está... É interessante a parte da criação da mulher, porque dá a impressão que o Adão estava ali
e começou a observar, porque Deus falou, coloque o nome nos animais, não é isso? E ele começou a dar um nome para os animais. E ele percebeu que todos os animais estavam o quê? Um casal, um par. Aí dá a impressão que Deus parece ter esquecido de Adão, né? Alguns até brincam que Adão estava feliz demais, aí Deus falou, vou fazer a mulher, esse homem está muito feliz. Outros falou assim, ele não tinha muito tempo, né? Vou fazer a mulher para dar uma ocupação para ele. Porque a mulher gosta de ver o homem em casa parado, né? Muda até o nome, já que você não está fazendo nada, já que você está aqui, muda o nome do cidadão. Ixi, irmãos, mas isso daí, brincadeiras à parte, não é que Deus esqueceu, não, está tudo dentro do projeto dele. Tudo estava já no plano dele, ele ia criar o homem, a mulher. E pior que o nosso irmão Alex está gravando aí, a minha esposa não está aqui presente, ela vai ouvir essa brincadeira que eu fiz acerca das mulheres aqui, né? Edita essa parte aí, tá, Alex? Depois você corta, vai deixar direto. Mas não tem problema, a gente está brincando porque tudo é um projeto de Deus, irmãos. Não foi que ele se esqueceu, Adão está sozinho, não. Tudo está no controle de Deus. E Deus colocou mulheres abençoadas na nossa vida. Diz, a mulher virtuosa edifica a sua casa. E nós damos graças porque Deus tem colocado ao nosso lado mulheres virtuosas. Mulheres... E não foi o acaso, não foi porque Deus esqueceu. Então, tudo está no controle de Deus. Nós somos projeto de Deus. Então, os irmãos percebam, para nós finalizarmos essa mensagem aqui, tudo está no controle de Deus. Então, se você quer que as melhores coisas aconteçam na sua vida, não resista, irmãos. Não lute. Entrega. Tem um hino, né? Quando todo o meu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Ou seja, quando você parar de relutar e entregar todo o seu ser a Ele, você fala, Senhor, a minha vida, por completo, quando você entregar toda a sua vida na mão de Deus, pode ter certeza que Ele vai te direcionar, porque Ele está no controle de tudo. Algumas pessoas, eu até ouvi comentário ao início dessa pandemia, falam, meu Deus, mas será que Deus não está vendo isso? Não, meu irmão, não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Nada pega Deus de surpresa. E se você quer viver tranquilamente esse curto período que você vai viver nessa terra, esteja sob o controle de Deus, porque Ele tem as melhores coisas para você. E a melhor coisa é transformar a imagem e semelhança dEle. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão Paulo louvando o Senhor com mais um hino. E nessa oportunidade nós vamos recolher os dízimos e as ofertas.